Graça e paz, amado irmão, bom dia ao nosso devocional, 30 minutos para abençoar o seu dia, 30 minutos. A Bíblia diz que João, 30 minutos, houve um silêncio no céu. O céu, a eternidade foi medida por 30 minutos. 30 minutos pode mudar o cenário completo da sua vida, amém? Eu declaro já sobre a sua vida, paz, o shalom, a alegria do Senhor, que é a tua força. Eu declaro que o Senhor é a tua fortaleza, o teu refúgio, lugar de descanso, a tua proteção. Ele é tudo na sua vida. Ele escolheu você. Você está nas palmas das mãos de Deus e ninguém pode arrebatar você dessa posição. Amém? Você é bem-aventurado, feliz. Bendito seja o Senhor. Bom dia, Luciano. Bom dia, Andréia. Bom dia, Ana. Patrícia, bom dia, Regilene. Queria já agradecer prontamente a todos que mandaram parabéns para mim no dia de ontem, 56 anos. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado pelo carinho, pelas expressões de amor, né, que nós recebemos dos irmãos. Amém. Obrigado mesmo. Em nome de Jesus, é uma alegria poder viver a vida que o Senhor nos deu juntamente com vocês. Vocês são a minha motivação, os irmãos, né, que marcaram a nossa vida. Alguns irmãos há tantos anos e outros presentes no momento. Louvado seja Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus, bendito é aquele que está vindo. Ora vem, Senhor Jesus, Yeshua, o Senhor, amém, que vem nos buscar. Louvado seja Deus. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, Dorzila, Paulo. Olá, Ana Paula, amém. Obrigado. Amém. Estamos juntos, é verdade. Amém. Graças a Deus. Aleluia, o Senhor é bom, misericordioso, bondoso, sempre conosco, presente em todos os momentos de alegria, de dor, de aflição, porque Ele é o Deus conosco. Amém? Aleluia. Hoje vamos compartilhar o Salmo 31. Amém? Aleluia. Salmo 31, deixa eu colocar o meu instrumental aqui, louvado seja Deus, para compartilharmos a palavra. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Bom é o Senhor. Davi, neste salmo, expõe, como em muitos outros, seus sentimentos, seu coração, diante de um momento de grande tribulação na vida dele. Você vê que os salmos alternam. Nós estávamos ontem falando sobre um salmo de dedicação da casa, a casa de Davi, uma casa de cedro, ou o templo, que ele não viu, mas dedicou ao Senhor, certamente, no seu desejo de vê-lo, ele dedicou ao Senhor. Você sabe que você deve dedicar as suas coisas ao Senhor, sabia disso? Deve dedicar a sua casa, o lugar onde você mora, dedicar o seu trabalho, dedicar-se ao Senhor. A Bíblia diz que nós fomos libertos de todo o poder do pecado, que nós devemos considerar isso e que devemos oferecer a nossa vida como instrumentos de justiça diante de Deus. Então, tudo que se relaciona a nós devemos colocar nas mãos de Deus. Dedique a sua casa, seu carro ao Senhor. Fala, Senhor, tudo é teu, eu consagro a ti. Aleluia, amém? Louvado seja Deus. E o Salmo 31, historicamente falando, os estudiosos apontam para 2 episódios na vida de Davi. Um episódio é quando o seu filho Absalão o trai. E os amigos próximos de Davi seguem Absalão, um momento de muita dor, muita aflição na vida de Davi. Mas há outro episódio, que eu creio que se refere a esse salmo, quando Davi o escreveu, um cântico, foi quando Davi foi salvar a cidade de Keila. Keila era uma cidade, herança da tribo de Judá, e Davi, fugindo de Saul, ficou sabendo que Keila estava sendo atacada pelos filisteus. E ele ora ao Senhor, pergunta, Senhor, eu irei contra Keila, o Senhor me dará a cidade, o Senhor me dará a vitória. E Deus disse, vá, eu te darei. E aí Davi chamou os seus homens, 600 homens, e falou com eles, mas eles disseram, Davi, nós estamos com medo aqui. Imagina se nós formos a Keila, onde estão os filisteus. Davi, então, foi orar novamente, e ele disse, Senhor, por favor, me responda mais uma vez. Eu devo ir a Keila mesmo? Eu devo enfrentar os filisteus? E o Senhor disse, sim, vá.
Bem, é impressionante como Davi era um homem que buscava Deus, que buscava respostas, que orava. Um dos grandes problemas na vida dos filhos de Deus é que eles não oram. Eles realmente não oram. Eles não esperam no Senhor. Eles não aguardam o tempo suficiente para terem a resposta. Você tem que orar. A única garantia de você chegar ao seu destino profético é que em cada encruzilhada, em cada bifurcação da sua vida, você dobra os seus joelhos, você ora e espera em Deus até que Ele lhe dê a resposta. Espera no Senhor, confia nele. Você tem que aprender a esperar. Esperar não é uma atitude passiva, não é uma fuga, não é um descanso para a sua alma, no sentido de não fazer coisa alguma, ou um descanso para o seu corpo, tirar as férias, nada disso. Descanso no Senhor é uma atividade guiada pelo Espírito Santo. Descanso é uma atividade guiada pelo pastor que te conduz às águas de descanso. É a direção do Espírito Santo. Espera pelo Senhor. Espera. Davi, muitas vezes, ele declarou nos Salmos, esperei no Senhor. Espera, pois, ó minha alma, no Senhor. E quantas pessoas falham porque não esperam no Senhor? Elas agem de acordo com o natural. Essa é a nossa tendência. Nós oramos, se Deus não age, nós agimos. Se Deus não age no tempo que queremos, nós agimos. Mas precisamos aprender a esperar. O reino de Saul foi perdido porque ele não soube esperar no Senhor. Ele estava sendo pressionado pelos filisteus, ele estava sendo pressionado pelo povo, havia demora do profeta Samuel, e pressionado por todas as frentes, ele sacrifica a Deus e não podia sacrificar. Samuel, o profeta, havia dito, espera que eu estou indo. Como ele achou que Samuel estava demorando demais, ele ousou sacrificar. Ou seja, ele não esperou. Porque não esperou no Senhor, ele perdeu o reino. Muitas pessoas perdem a riqueza daquilo que Deus tem para elas porque não sabem esperar no Senhor. Você tem que aprender a esperar em Deus. E essa é uma marca em Davi profunda, real. Ele clama, ele expõe as suas entranhas de dor, de aflição. A Bíblia diz que você deve orar, suplicar ao Senhor, fazer conhecidas as suas petições, a sua aflição, a sua dor. Não tenha receio de falar com a intensidade, com a cor, com o cheiro, com o sabor que você tem que falar diante de Deus. Amém? Deus já sabe tudo, mas espera ouvir de você. Essa sinceridade real, isso não ofende a Deus. Não, você não tem que chegar diante de Deus com um protocolo cheio de regras religiosas, como se precisasse se mostrar forte para Deus. Não faça isso. Para Deus você expõe suas fraquezas. Você chora diante de Deus. Você chora diante de Deus para ser um leão diante dos homens. Você chora diante de Deus para se levantar fortalecido e consolado diante do mundo. Diante do mundo você não chora. Diante das pessoas você não chora, mas você chora diante de Deus. E você vê esse Davi, então, quando você lê esse salmo, ele tem as suas variações como se fosse no vale da tristeza e no ápice, no pico da montanha de alegria. Mas em todo clamor, em toda aflição de Davi, ele jamais tira de foco o que Deus é na sua vida. Quando você ora, você jamais deveria questionar o que Deus é, ou o que a Bíblia diz que Deus é. Amém? Nunca ore numa expressão de incredulidade. É diferente você orar com aflição de alma, sendo sincero. Mas outra coisa é usar expressões de incredulidade sobre o que Deus é. Nunca faça isso realmente diante de Deus, porque você tem que saber quem Ele é. Ele é o todo-suficiente, o todo-poderoso, o eu sou, que pode todas as coisas na sua vida. É interessante, então, que Davi ora e ele pega esses 600 homens com medo, vai até a cidade de Keila, vence os filisteus. A Bíblia diz que foi um massacre que Davi fez em relação aos filisteus, salvou a cidade. E ele está na cidade, protegido. Davi estava vivendo nos desertos e, de repente, Saul soube que ele estava em Keila. Como Keila era uma cidade cercada de muros e de portões, Saul disse,
venci. Eu vou pegar Davi e vou encurralá-lo, porque ele não tem como sair. É só cercar o portão. E ele ajuntou todo o seu exército contra Davi. Davi ficou sabendo disso. E ele orou e disse, Senhor, Senhor, eu fiquei sabendo que Saul está vindo contra mim. Senhor, eu devo sair da cidade? E o Senhor disse, sim. E Davi pergunta, mas Senhor, mas os homens de Keila, que eu acabei de salvar, eles vão me entregar nas mãos de Saul? E Deus disse, sim, vão te entregar. Então Davi foge para os desertos, diz a Bíblia, ele busca refúgio no deserto e Saul deixa de persegui-lo. Amém? Bem, nesse momento de aflição, de pessoas enganando, de pessoas que ele mesmo deu a mão, ajudou, que ele fez o bem e eles estavam revertendo o mal, a Bíblia diz que aquele que paga o bem feito com o mal, a maldição não sai da sua casa. Jamais faça isso. Sempre pague o bem com o bem. E se alguém te faz mal, não pague com o mal. Você não tem a mentalidade do mundo. Aquele velho homem mundano morreu na sua vida. Você tem a mentalidade do reino. A mentalidade do reino é fale bem dos que falam mal de você. Não critique aqueles que criticam você. Se você quer transformar as circunstâncias esperando em Deus, não haja conforme o homem natural, mas segundo o Espírito de Deus. Amém? Então você bendiz o que te maldiz. Bem, nesse contexto, então, de engano, de infidelidade, de tristeza por ter um povo que ele ajudou, que ele socorreu, e o povo mesmo querendo entregá-lo nas mãos do inimigo Saul, sentimentos certamente brotam no coração de Davi. E nesse cenário, então, ele escreve esse Salmo 31. Bem, vamos ler, são vários versos. Vou tentar ler todos para te dar uma visão completa. Ele diz, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, a minha rocha, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu li até o verso 5 para você. Então veja, a expressão de Davi, Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és a minha rocha, sê a minha rocha. Sabe, como você se aproxima de Deus, é assim que ele se revela a você. Davi diz, tu és a minha rocha, sê pois a minha rocha, sê pois a minha cidade forte, sê pois o meu castelo forte, porque tu és. Amém? Aleluia. Então Davi pede a manifestação de uma verdade. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Mas a nossa realidade, às vezes, difere demais da verdade de Deus. Você não vive a verdade de Deus plenamente. É a posição que você tem em Cristo, mas a experiência é muito diferente. Mas a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Você deve declarar a palavra mesmo nos períodos de trevas. Quando não há luz, declare luz. Quando há tempestade, declare o descanso. Que Jesus é o príncipe da paz, que você está guardado nele. Declare que você é mais que vencedor quando você é derrotado. Declare que você tem a cura do Senhor quando você está enfermo. Declare que o seu lar é abençoado quando está te faltando coisas. É diante da tempestade que você declara o que Deus é. E ele se manifestará assim. Amém? Bem, Davi diz, olha, as pessoas estão falando mal, elas estão me cercando, estão me enganando às ocultas. Então, aquela cidade estava entregando Davi, o homem que havia salvado eles. Bem, certamente sentimentos de traição e decepção estavam sobre Davi. Verso 6 ele diz, aborrece, Senhor, os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua bondade ou benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as minhas angústias de alma e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Ó, Davi, veja, no meio desses sentimentos todos, ele reconhece a bondade de Deus.
Quando você ora, mesmo na súplica, no clamor, na aflição da alma, fale o que Deus é. Fale o que Deus é. Aleluia. Fale o que Ele fez. Como diz o Salmo 103, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças. Amém? Memória, mente. Pensamentos corretos. As pessoas são derrotadas porque pensam erroneamente. Você não é cidadão do mundo, você é cidadão do reino. Seus pensamentos têm seus pensamentos do reino. É cultura dos céus e não cultura da terra. Nós não somos brasileiros, ou americanos, ou espanhóis, ou portugueses, seja lá qual for a nossa nacionalidade aqui na terra. Nós somos cidadãos dos céus. Aleluia, amém? A nossa cultura é a cultura dos céus. Por isso nós precisamos declarar as verdades de Deus para que as realidades sejam transformadas. Davi diz no verso 10, gastasse a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Há um sentido aqui profético sobre Cristo Jesus no momento da cruz, mas também outro aspecto que muitos concordam, que Davi vê o seu erro, vê suas falhas e fala, Senhor, eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado. Ele segue dizendo, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Imagina, Davi dentro daquela cidade, Keila, as pessoas olhando para ele, ele olhando para as pessoas, ele sabe que as pessoas vão entregá-lo nas mãos de Saul, ele sabe que há traição, conluio, as pessoas estão meneando a cabeça a respeito de Davi, vergonha quer vir sobre Davi e os seus homens. Ele diz, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. As analogias de Davi, as metáforas de Davi, olha como eles me veem. Sou como uma pessoa morta, um vaso quebrado, totalmente inútil. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Então Davi está nessa situação de cerco real, genuína, de traição, de engano. Aquelas pessoas que deveriam valorizá-lo estão armando um plano para entregá-lo para Saul. E Davi então diz, Senhor, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Que lindo isso. Que homem que tinha percepção da vida eterna, que não tinha uma visão estreita da temporariedade do mundo, dessa existência fugaz que é a vida. Pedro diz que a vida nessa terra é como a flor da erva, seca a erva e cai a flor, é como a neblina, que de manhã é tão intensa, mas ao sair o sol ela se dissipa. Essa é a nossa vida. Por mais que vivamos aqui, essa vida é temporária, nós não podemos perder o foco, os pensamentos da eternidade. Ele diz, Senhor, nas tuas mãos estão os meus dias. Você sabe que os seus dias, os nossos dias estão escritos por Deus. Você sabe que fazer a vontade de Deus é simplesmente pelo Espírito ouvir o que já está escrito a teu respeito? Nós não devemos escolher os caminhos, nós devemos ouvir quais são os caminhos. Nós não devemos escolher as alternativas, nós precisamos esperar no Senhor e saber qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Quando você renova os pensamentos, você descobre a vontade de Deus. E para renovar o que você pensa, você tem que buscar a presença de Deus. Davi diz, Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Fazer o rosto resplandecer, no hebraico, significa mostra tua face. Face, panim, é presença, presença de Deus. Davi corre sempre por recôndito, por esconderijo do Altíssimo. É lá onde nós ouvimos o coração de Deus. Jesus disse que ele revela
a mente do pai, os segredos do pai para os seus amigos. O que é amigo? Amigo é alguém íntimo, amigo é que come em casa, amigo é aquele que você compartilha vida, amigo é coisa que se guarda do lado esquerdo do peito, como diz a canção. Ele diz, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Veja, quando você invoca a Deus, Deus responde. Quando você busca a Deus, Deus te recompensa. A busca, a espera no Senhor é algo profundo, real, é uma atividade, eu diria que é o maior teste de todos nós, o tempo de espera, o tempo de aguardar pacientemente, confiadamente no Senhor, até que Ele haja, até que você perceba o que fazer, até que você tenha a palavra certa. Não ouça a opinião dos milhares, ouça o Espírito Santo de Deus. Ele pode, claro, falar através das pessoas, por isso você precisa estar sensível, amém? Para ouvir como ele vai fazer, como ele vai falar com você. Davi segue dizendo, emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Ó Senhor, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Quero declarar sobre a tua vida, você é esse que busca a Deus, que se refugia no Senhor, mesmo aqueles que estão falando mal contra você, aqueles que são movidos pelo diabo com lábios mentirosos, que falam arrogantemente, insolentemente contra você, eles serão envergonhados e você vai ser livre, porque Deus vai mostrar sua bondade para com você e a sua casa perante os filhos dos homens. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Favor de Deus é diante de Deus e diante dos homens. Deus vai te favorecer, em nome de Jesus, diante dos homens. Você vai ser visto como alguém favorecido por Deus, em nome de Jesus, amém? Verso 20, Davi diz, olha, no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. Essa posição do justo. Ele está diante do trono da presença pelo sangue de Jesus. Num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Olha, o seu lugar mais protetivo da terra, o seu lugar mais seguro para a sua vida, para a sua alma, para o seu corpo, contra os adversários, contra as astutas ciladas do diabo, se chama recôndito da presença de Deus. É o lugar secreto, é o que Davi fala lá no Salmo 91, muito conhecido, no esconderijo do Altíssimo. Existe um lugar de proteção, existe um lugar onde Deus te oculta do inimigo, onde você se torna invisível, aonde o inimigo não pode adentrar. É debaixo dessas asas protetivas de Deus, como lá no Êxodo, né, quando Deus disse que o anjo da morte passaria meia-noite e feriria todo o primogênito, mas a casa que tivesse marcada pelo sangue, o Senhor passaria sobre. Eu creio que passaria sobre, mas segundo o Salmo 91, que Jesus diz sobre Jerusalém, que Deus quer reunir os seus filhos debaixo das suas asas, eu creio que Deus passou sobre e manteve as suas asas. Passover. Era Páscoa. Então Deus sobre a casa, as asas de Deus estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não vale encantamentos contra você. Toda palavra maldita é desfeita. Todo trabalho contra você não prosperará. Toda cilada, todo engano, toda traição, todo conluio, toda língua mentirosa, seja ela condenada e desfeita. Que sejam envergonhados aqueles que queiram te envergonhar. Em nome de Jesus, amém? Ele diz, Senhor, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Então, creio que era Keila por causa disso. Davi está dizendo, olha, a cidade está cercada, só tem uma entrada e uma saída. A cidade era fechada. E Saul está vindo. Eu estou cercado, mas o Senhor engrandeceu a sua bondade, a sua graça. A palavra misericórdia aqui recede. Recede significa graça.
O Senhor engrandece a sua graça sobre nós na nossa fraqueza, na nossa fraqueza. Quando nós buscamos Deus, Ele nos dá favor, Ele não nos dá juízo, Ele não nos condena, Ele não aponta o nosso erro, Ele nos dá favor e misericórdia. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar com ousadia diante do trono da graça para encontrarmos socorro. Socorro! Aleluia! E graça! É o trono de graça, não é um trono de juízo, é um trono de favor, é um trono que não me condena, é um trono que me inocenta, é um trono favorável, não um trono contrário. Esse é o trono do nosso Pai. E aí Davi diz, Senhor, na cidade cercada, talvez nós não vivamos, né, aqui no Brasil ou em outros países esse cerco da guerra, como Davi vivia, literalmente falando, mas nós vivemos debaixo de opressões muitas vezes, são cercos espirituais, as trevas têm cercado o mundo, mas sobre você a bondade de Deus vai se engrandecer. Se o seu conflito é grande, se a sua pressão é muito intensa, espere. Espere uma abundância de graça, de bondade, que vai te exaltar, que vai dar espanto àqueles que conhecem você. Aí Davi disse no verso 22, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante ouviste a minha súplice, vós, quando clamei por teu socorro. Quantas não são as vezes que achamos que o Senhor nos deixou? Davi disse, na minha pressa, como dizendo, no meu raciocínio, na minha falta de espera, na minha atitude superficial, eu disse, ai, Deus me deixou, não é possível. Eu vim para cá, eu obedeci a Deus, Deus me deu a vitória, agora o povo que eu liberto, pela graça de Deus, certamente quer me trair, falam mal de mim, olham para mim, estão tramando contra mim. Ele falou, não é possível, algo está errado. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Ele falou, não, Senhor, obrigado. E quando eu clamei, o Senhor me ouviu. E aí está uma chave para você, se você está em momentos assim de angústia e tristeza de alma, busque a Deus. Não existe nada mais proveitoso do que você se achar na sala do trono, você, como filho, buscar a face do Pai, ouvir a sua voz. Os homens podem te ajudar, em certa medida, as pessoas podem te ajudar, mas você precisa conhecer o Pai, você precisa conhecer o Espírito Santo, precisa conhecer Jesus, você é filho, você é imagem e semelhança dele, você precisa ter intimidade com ele, você precisa ouvir Deus, você precisa sentir o amor de Deus na sua vida. Isso você encontra no seu refúgio secreto, no seu momento com Deus, ouvindo dessa palavra, sabe, recebendo fé, o coração, inspiração, ardor no seu coração. Nesse momento, mesmo andando, mesmo no carro, onde você estiver, um simples, Jesus, já te coloca na posição do trono, já se manifesta Deus em sua vida, a face de Deus, amém? E aí Davi segue para encerrar o Salmo, verso 23 e 24. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza do soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os jovens correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor, eles sobem com asas como águias e não se cansam, correrão e não se cansarão. Eles correrão e não se fatigarão. Amém? Esse é você. Espera, pois, pelo Senhor. Anima-te, fortalece o teu coração. Em nome de Jesus, que o seu coração seja fortalecido nesta manhã. Seja fortalecido com fé. Eu declaro a fé robustecida. Eu declaro a esperança renovada, os sonhos avivados. Eu declaro o amor que permeia o seu coração e a sua consciência sobre você, sobre o seu, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, eu declaro avanço e prosperidade, que o trabalho das suas mãos será bem-sucedido, porque ele diz que te exaltará entre todos. No nome poderoso daquele que morreu, ressuscitou por nós e vive eternamente, Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Amém. 30 minutos passa muito rápido, amém, mas eu consegui ler o Salmo todo para você
Que lindo, que belo, amém. O nosso coração se enche de graça, de satisfação. Tem um dia mais que abençoado, que esta palavra seja a ponte até o seu propósito, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Voltamos na terça-feira, pela graça do Senhor, no nome precioso de Jesus. Bom final de semana para você. Obrigado por estarmos juntos durante essa semana, nesse nosso culto online, amém? Esse é o nosso culto, amém? É um culto ao Senhor, ouvindo dele, louvado seja Deus. Abraço carinhoso a todos vocês, mais uma vez, obrigado, gratidão pelas expressões de carinho e consideração à minha vida. A Bíblia diz que o bom nome vale muito mais do que o ouro e a prata. Me sinto, pela graça de Cristo, realmente favorecido pelo Senhor por ter tantos irmãos que expressam gratidão e carinho à minha vida. Amém? Conte sempre comigo, abraço a todos e não deixe de compartilhar. Amém? Com alguém a palavra de Deus. Tchau, tchau. Então, terça-feira, Salmo 32, e vamos seguindo. Amém? Tchau.